Fala, minha torcida vascaína, bom dia! Começando aqui Vasco no Café e reforma de choque em São Januário, limpeza geral, mudanças, trocar por trocar vale a pena? Tem que ter planejamento. E a comissão técnica do Vasco, como é que avalia o próprio trabalho? Isso e muito mais eu vou falar aqui hoje nesse Vasco no Café, para começar amanhã, e a gente poder estar conversando sobre o nosso Vasco da Gama, que amanhã já tem as quartas de final do Campeonato Carioca. Jogo único em São Januário, empate pênalti, perdeu, tá fora. Mas, gente, antes disso tudo, a gente tem que falar dessa limpeza geral que tem que acontecer no Vasco. Tem muito jogador que não vem sendo aproveitado no Vasco da Gama. Tietê hoje não é aproveitado, o GB parece que já está de saída, Vitor Luiz, não sei se de fato já saiu, né? E com isso fica aquela pergunta, essa limpeza geral, quando tem que acontecer? Agora, de imediato, ou você, torcedor, esperaria o final do Campeonato Carioca para fazer essas mudanças? Até porque mudar por mudar não faz sentido. Então eu falo aqui para vocês, tem que ter um planejamento. Acho sim que o Vasco tem que encurtar o seu elenco. Tem muito jogador inchando o grupo que não vão jogar. Lucas Freitas também é um zagueiro que perdeu muito espaço no Vasco da Gama. Desde o ano passado, até de coincidência, num jogo contra o Bahia, onde ele entregou uma bola, o Bahia fez o gol. O Vasco até virou o jogo, mas naquele jogo ele ainda foi substituído no primeiro tempo. Perdeu muito espaço. Daniel Fusato também, um goleiro que parece que ganha um alto salário e não joga. O Vasco tem o Felipe Gabriel. Eu quero saber de fazer uma faxina nesse elenco, porque do jeito que tá não é possível que esteja normal. O Hugo Moura também continua no elenco, JP. Vamos mudar, gente. Já que não muda a comissão técnica, vamos mudar os jogadores. Vamos fazer um planejamento melhor. Vamos contratar jogador que possa chegar hoje, vestir a camisa e resolver amanhã. Esse negócio de, tá fora de ritmo, não joga desde novembro. Mas esse também tem que se adaptar com o idioma. Gente, futebol é mundial. O idioma do futebol é mundial. Tem um monte de jogador brasileiro que sai do Brasil e vai jogar na China e faz sucesso. Eu estava vendo uma entrevista do Allan Kardec no Chala Podcast. Ele jogou 6 anos na China. O Hulk na China foi ídolo. Alex Teixeira também. A língua do futebol é mundial. Ryan tá lá na Premier League, né? Na língua inglesa. Já fez 2 gols e deu uma assistência em 3 jogos. Então esse negócio de adaptação, cara, adaptação é... Desculpa até usar a expressão para um cara que sempre andou de carro e agora tem que andar de ônibus. Aí ele tem que se adaptar a isso. Agora jogador de futebol, morando no Rio de Janeiro, muitos deles de frente para a praia, com centro de treinamento hoje do Vasco, ok. Jogando num clube grande, de massa, precisa adaptar o quê? Ganhando mais de 300, 400, alguns ganhando até 1 milhão por mês. Não tem que adaptar nada não, gente. É choque de ordem total. Que o Vasco se classifique das quartas de final do Campeonato Carioca para não ficar feio. Depois se pegar o Fluminense, o Botafogo, o Flamengo, na semifinal ou na final, aí foi eliminado, são outros 500, acontece, é clássico, não tem favorito, mas o foco do Vasco é no Campeonato Brasileiro. Próximo jogo contra o Santos na Vila Belmiro, no meio de semana, vai ser um jogo complicado de ganhar, não importa, dá-se um jeito. Ano passado o Vasco foi no Morumbi para 50 mil pessoas e ganhou de 6-0 do Santos. Agora se for e ganhar de 1-0, não tem problema, né? E não adianta só ter posse de bola, ter estatística do jogo no SofaScore, explodir, o Vasco chutou 30 vezes. Cara, o que convence a torcida é vitória. Queria eu que o Vasco estivesse jogando igual o Bahia, que jogou 3 jogos ruins no Campeonato Brasileiro, ganhou 2 e empatou 1. O Bahia é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Bragantino é o líder. O Mirassol também está lá em cima da tabela. Aí eu começo a falar até que momento os medalhões hoje no futebol brasileiro fazem a diferença. Porque o Bragantino, todo ano, no primeiro turno, o Bragantino praticamente já alcança a pontuação para não brigar pela zona de rebaixamento. O Mirassol vem para o 2º ano seguido aí, mostrando que vai brigar
para a parte de cima da tabela. E o Vasco, mais um ano de novo, vem mostrando que vai brigar pela parte de baixo. Vamos dar uma reforma no elenco. Vamos dar um choque geral na comissão técnica. O ex-jogador do Vasco, Souza, né, que estava no Vasco até ano passado, falou que o problema do Vasco, eu brinco isso com meus amigos, mas eu brinco falando sério. O problema do Vasco é espiritual. Não é normal um clube gigante com a torcida que tem, com seu próprio estádio, um caldeirão, acontecer isso, cara. Finalizar 26 vezes no gol e não conseguir fazer um gol, pelo menos, para empatar. Finalizar 32 vezes, dar um nó tático na Chapecoense. A Chapecoense não conseguiu chutar no gol, cara. A Chapecoense foi dar o primeiro chute no gol aos 38 do segundo tempo e o Vasco conseguiu empatar o jogo em casa. O desempenho dentro de campo do Fernando Diniz é bom até a página 2, porque para o desempenho ficar bom, a bola tem que balançar e entrar na rede. E você só ganha a torcida com vitória. Eu já falei isso, o Fernando Diniz é um excelente treinador, uma pessoa sensacional, que eu gostaria de ter ele como treinador do Vasco, mas se não está dando certo, em primeiro lugar, o Vasco está acima de tudo e acima de todos. Entendeu? Tiveram muitos jogadores que eu achava que iam dar certo no Vasco e não deu, e paciência. O Felipe Coutinho, espero que ele cale minha boca 1 milhão de vezes, mas o Felipe Coutinho está passando por isso. O Alex Teixeira, na volta dele agora, também não conseguiu. O Souza também não conseguiu. Vamos voltar lá atrás, o primeiro ano que o Vasco caiu em 2008, o Edmundo, ídolo eterno do Vasco, para mim é Roberto Dinamite e Edmundo, o Edmundo também não conseguiu, o Vasco caiu para a segunda divisão. Tá entendendo? A gente tem que ter um meio termo do bom para o clube ou bom para a pessoa que está lá. No caso, o Fernando Diniz, demitiu hoje o Fernando Diniz, o Pedrinho, que gosta tanto do trabalho dele, que fala que acredita em trabalho a longo prazo, mas, cara, no Vasco não existe trabalho a longo prazo. Para você ter um trabalho a longo prazo, é você chegar na final da Copa do Brasil, igual o Diniz chegou, mas quase caiu no Campeonato Brasileiro. Não existe no futebol brasileiro trabalho a longo prazo sem vitória. O próprio Rogério Ceni, o trabalho dele é longo no Bahia, porque o Bahia voltou a jogar uma Libertadores. O Abel Pereira, por que o trabalho dele é longo no Palmeiras? Não é porque só ele é bom, não. É porque, bom a gente já sabe que ele é. É porque ele consegue todo ano estar beliscando alguma coisa, consegue vencer. Por isso o trabalho dele é longevo. Felipe Luiz no Flamengo também só vai continuar esse ano porque ele ganhou Libertadores e Campeonato Brasileiro. Se ele tivesse sido vice de um dos dois, eu não sei se ele continuaria no elenco do Flamengo. E hoje a torcida do Vasco sonhou até com o título no ano passado da Copa do Brasil. Mas nesse momento, a torcida do Vasco só pensa em ter um ano digno. Então, hoje eu vou me despedindo do canal pedindo isso. Ordem de choque, reforma total no Gigante da Colina. Que seja de cima para baixo ou de baixo para cima. O que não pode é só a torcida estar se ferrando. Valeu, rapaziada. Vou me despedindo aqui de vocês. Um beijão no coração. Até mais tarde. Tchau.